Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade e eu sou Ednilson Sacramento. Que bom ter você junto ao nosso podcast mais uma vez. Agora nós vamos conversar com Carla Grião, ela é museóloga, pesquisadora muito interessada nas questões de acessibilidade, sobretudo acessibilidade cultural. Carla, uma grande amiga, vai dividir conosco um pouco da sua experiência com seus trabalhos na Europa e também no Brasil. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ednilson. Obrigada pelo convite. Estou muito contente por estar aqui com você e com todos vocês. Carla, eu queria que você, inicialmente, nos falasse um pouco sobre esse lugar de pesquisadora. Quem é Carla Grião? Bom, Ednilson, eu me formei em museologia pela Universidade Federal de Ouro Preto, depois fiz mestrado pela Universidade de São Paulo, onde eu pesquisei os lugares de memória do movimento social das pessoas com deficiência, principalmente de 1978 a 1981, e trabalho há 7 anos na área de acessibilidade e inclusão, pensando bastante como museóloga e como que a gente pode cada vez mais expandir os museus e o contato com o público com e sem deficiência. Eu sou uma mulher de 30 anos, tenho pele clara, cabelos pretos, compridos, tenho franja, meus olhos são castanhos, e eu fiquei 9 meses na República da Irlanda. Eu fui fazer um intercâmbio, que era um sonho antigo, mas nunca tive assim uma oportunidade, nunca teve assim um momento. E aí eu comecei a fazer acontecer, né? Então eu fui para a República da Irlanda no finalzinho de 2021 e agora eu voltei para o Brasil, agora em julho, né, em 2022, e eu conheci um pouquinho de 13 países e visitei muitos museus por lá. E é muito importante também dizer que, assim, eu conhecia bastante museus de São Paulo, né, do Brasil como um todo, da América do Sul, da América Latina, e foi a primeira vez que eu fui à Europa conhecer um pouquinho dos museus que a gente tanto reflete, critica, inclusive, e aí eu vim contar um pouquinho sobre eles. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Nós estamos agora desembarcando em Dublin. Hipoteticamente, gente, por favor. Não é um fato em tempo real. Tá? Mas eu queria só fazer essa analogia para que você comece nos contando um pouco de suas experiências pelos lugares por onde passou. Nós estamos diante de uma jovem pesquisadora que tem um interesse muito grande na acessibilidade cultural, na inclusão social e educacional das pessoas com deficiência. Desembarcamos, então, na Europa. Então tá bom. Bom, em Dublin, que é a capital da República da Irlanda, que eu fiquei mais tempo, eu conheci, né, visitei muitos museus, muitos espaços culturais, e um deles é o National Museum of Ireland, que é Decorative Arts and History. Então lá nesse museu a gente tem 2 exposições, uma de decoração, que fala bastante sobre decoração irlandesa, e uma sobre a história da Irlanda. E, inclusive, quando a Irlanda, de fato, teve aí a sua independência do Reino Unido. E aí, nessa exposição, nesse museu, a gente tem muitos objetos táteis de mobiliário. Então, você vai caminhando pela exposição e você vai poder tocar, né, alguns objetos táteis desse mobiliário em menor escala. Outro espaço é o Dublin Castle. Na República da Irlanda existem vários castelos, e um deles é o Dublin Castle, que fica, obviamente, no centro ali de Dublin. E no Dublin Castle teve uma atividade muito interessante durante o Dia Internacional da Língua de Sinais, que é 23 de setembro. Então, assim, a gente teve visitas em língua irlandesa de sinais e, obviamente, né, assim, visitando com o público surdo e também com intérpretes. Na National Gallery of Ireland, que a gente tem muitas obras de artistas irlandeses, né, os principais artistas irlandeses,
durante a pandemia, teve uma realização de aulas online de yoga, nas salas expositivas. Então, assim, a instrutora de yoga, ela fazia a yoga ali, enfim, online, e apresentava as obras. Essa atividade, ela foi muito expressiva para o público com autismo também, né? Porque era uma atividade bem relaxante. E aí, à medida que você fazia ali o exercício relaxante, ela ia explicando as obras, Ô, né? Carla, Diga. desculpa, mas você acabou terminou dizendo algo sobre aonde, quais fronteiras o museu pode percorrer, pode transpor. Quando você traz isso, então você esteve num ambiente museal e você tinha uma atividade de yoga. Né? Eu fiquei curioso e Isso. peço até desculpa por lhe interromper, mas assim, é só um dos exemplos que a gente tem, dentre tantos, da importância que é você diversificar as atividades de um museu e ser criativo, ser criativa ao expor acervos para públicos diversos. Então, essa profissional estava na galeria? Exatamente. Ela estava na galeria e aí o público estava online durante a pandemia e ela fazendo ali a yoga e apresentando as obras. E muito interessante também, Ednilson, porque ela apresentava muitos dos movimentos de determinadas telas. Então, por exemplo, a tela tinha algumas pessoas em determinados movimentos, ela também utilizava esses movimentos das telas. Então, fazia uma interação bem interessante, né? Entre exercício, relaxamento, cultura. Eu gostei bastante. Lá na República da Irlanda, outra atividade que eu percebi assim que muito público com autismo também se interessava, por exemplo, foi na Dublínia. A Dublínia é um espaço cultural em que fala, obviamente, sobre Dublin, né, sobre a Constituição de Dublin, também sobre os vikings. E nesse sentido, a cada sala expositiva tinha um quiz. Então, assim, crianças, famílias, jovens com autismo, utilizavam bastante esse quiz, porque aí você participava da exposição e depois fazia ali o quiz para rememorar as informações. Né? Então, são atividades bem interessantes. Outra que eu me recordo foi na Guinness Story House, que é uma casa mesmo, assim, um espaço expositivo da Guinness, né, da cerveja ali irlandesa, aquela cerveja preta. E tem várias experiências no circuito expositivo, mas uma delas a exposição ela apresenta alguns odores de cervejas dispostos em totens. Então você consegue assim perceber pelo odor o que a gente ainda trabalha muito pouco em termos de acessibilidade ou sensorialidade, a gente trabalha muito pouco com relação ao odor. Então, foi interessante porque a gente entendia, tá, então essa cerveja aqui, ela é de um jeito, aquela é de outro jeito, por conta do odor. Então também era uma outra atividade, assim, mais sensorial, enfim, um pouquinho mais diversificada. Outras experiências também que eu tive lá, que aí eu vou citar mais umas 4, aí já também finaliza um pouco esse processo, eu visitei a Kilmainham Jail, que era uma cadeia onde foram mortos, exilados, muitos dos revolucionários da Revolta da Páscoa, lá na Irlanda. E aí, nesse espaço, então você tem uma cadeia em que hoje é um espaço expositivo, em que fala aí sobre a cadeia em si e os revoltosos, né? E nessa cadeia você tem lá rampa móvel, plataforma elevatória, os ambientes eles são planos, então é bem interessante essa visita. Inclusive em São Paulo, a gente tem o Espaço Memória Carandiru, em que ele foi também inspirado nessa cadeia que virou um museu. Então, é bem interessante também fazer essas relações. Outra experiência que eu tive foi no Museum of Literature Ireland, que você tem ali um museu com conteúdo expressivo para o público infantil. E nesse caso, a gente tem assim plataforma elevatória, também tem bastante espaço plano, né, um conteúdo um pouco mais infantil, então não é aquele texto muito acadêmico, né?
E aí, assim, também outro espaço que eu visitei foi o Hartfire Castle, que foi um dos primeiros castelos fortificados da República da Irlanda. E uma coisa muito interessante é que quando você acessa a porta, você tem um totem para pessoa em cadeira de rodas ou para pessoa com baixa estatura, para abertura da porta automática. Então, assim, ao invés de você ir até a porta, até a maçaneta que está alta, você clica ali é, numa plataforma, enfim, num totemzinho, e esse totem ele faz a abertura da porta automática para você não ficar tendo que empurrar aquela porta apertada, né? Olha que E coisa, pesada. Carla. Evita aí já uma sessão de contorcionismo, né, que às vezes a gente se depara em alguns Sim, acessos, né? Que bacana. Mas sim, o totem sim. fica, pelo visto, então, na fachada, antes mesmo do visitante entrar, mais ou menos? Exatamente, Ednilson. E para além desse totem também tem a rampa. Então, assim, é interessante que é um castelo fortificado, né? Que ele foi adaptado e você tem rampa, você tem esse totem. Então, as pessoas não precisam ali usar as suas próprias cadeiras para empurrar a porta, né? Péssimo isso. E uma outra, três últimas experiências assim que eu gostaria de trazer, destacar, né? Para além de tantas outras, eu fui também no Pierce Museum. O Pierce Museum ele é um museu que era uma casa do Pierce, né, do Patrick Pierce, que ele foi um revolucionário também muito importante da Irlanda. E assim, lá nesse museu existem muitas vagas no estacionamento para pessoas com deficiência. Isso é muito interessante, porque normalmente você não tem tantas vagas em estacionamento para pessoa com deficiência. E nesse museu tinha muitas, né? Assim, quase que uma rua inteira, né, ali dentro do jardim, para vaga em estacionamento para pessoas com deficiência. Então, eu achei isso muito bacana. E aí também tem o The Irish Immigration Museum, que fala sobre a imigração, né, dos irlandeses, também a ida de muitos irlandeses para outros países durante a Grande Fome, inclusive para os Estados Unidos, que você tem lá nesse museu uma bancada com recuo para visitante realizar uma pesquisa de satisfação após a visita. Então, essa bancada, ela é importante porque pessoas com cadeira de rodas, né, elas podem fazer a sua avaliação, também crianças, que é uma bancada menor, e também pessoas com baixa estatura. E aí, por fim, tem o Henriette Street, que assim, é uma rua em que as casas vitorianas, enfim, viraram cortiços durante a Grande Fome. E nesse sentido, esse espaço expositivo mostra para gente assim que uma casa que vivia uma família, vamos dizer assim, sabe, uma família de 5 pessoas passou depois da Grande Fome é, a receber 700 pessoas, com um banheiro só para todo mundo, né? Com uma relação assim de convivência muito precária. E lá nesse espaço, como é uma casa enorme, a gente tem aí muitos bancos portáteis. Então, quando eu fiz a visitação, estavam muitos idosos junto comigo. E aí a gente pôde usar esses bancos portáteis, que é uma proposta, né, de acessibilidade também. Então foi bem bacana, Para Ednilson. se conviver com a limitação também de espaços, né? Quer dizer, alguma atividade temporária que a pessoa possa ter conforto, não é? Isso. Bom, eu estou conversando com Carla Grião, ela é museóloga e pesquisadora em acessibilidade cultural e inclusão da pessoa com deficiência. Eu quero dizer que estou numa desvantagem estúpida, porque eu e você que está nos acompanhando estamos fazendo esse percurso pelos espaços culturais da Europa e Carla não. Carla já fez esse percurso. Daí essa desvantagem, viu, Carla? Imagina, Ednilson. A gente está aqui para fazer essa troca Isso. mesmo, né? Nós já saímos então da Irlanda, mas se você quiser voltar por algum motivo que você lembre, fique à vontade. Tá ótimo. Uma experiência muito bacana também, Ednilson, que eu tive em Howth, que ele fica na península ali da Irlanda, né, numa das penínsulas, que assim, é uma trilha
num espaço litoral, né, litorâneo ali da República da Irlanda, em que você tem uma trilha com banheiro adaptado no percurso. Então, eu estou fugindo um pouquinho ali de museus, espaços culturais, mas também existe ali uma trilha que eu fotografei, inclusive, esses banheiros adaptados. São bastante banheiros adaptados no percurso, isso também é bem, bem bacana, assim, enquanto turismo acessível. Ah, que massa. Seria bom, inclusive, Carla, que num determinado momento a gente pudesse trazer um pouco dessas imagens, né? Quem sabe num momento mais aberto, numa live. Fica aqui o convite para a gente pensar nisso, para que as pessoas acompanhem com mais detalhes, não só alguns desses exemplos que você traz, mas paisagens, né, que nos remetem a muita história. Bom, eu quero só fazer um pequeno intervalo agora e já agradecer a Evelyn Salles, que contribui aqui com o nosso podcast, fazendo montagem e edição, participando também da produção. Agradecer ao professor Marcelo Medeiros, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que também contribui aqui com esse espaço. Então, vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos. A Viagem Acessível é a agência que faltava para realizar a sua viagem dos sonhos com segurança e comodidade. Faça já suas malas, que nós cuidamos de tudo para você. Solicite seu orçamento através do WhatsApp 55 41 377 7880. De volta com essa conversa com Carla Grião. Nesse episódio nós estamos falando sobre as experiências de Carla no intercâmbio cultural na Europa e mais concentradamente na República da Irlanda. Carla, por gentileza, nós já saímos um pouco da Irlanda. Por onde vamos caminhar agora? Bom, agora a gente vai para a Áustria. E aí eu comento um pouquinho sobre os outros países que eu conheci, né? Assim, trazendo aí algumas experiências. Bom, na Áustria, assim, em Viena, um dado que eu queria trazer assim muito interessante é que há piso tátil para pedestre na faixa de pedestre. Então, assim, São Paulo, né, no Brasil, enfim, eu não percebo esse uso, mas achei muito interessante assim, esse piso tátil na faixa de pedestre. Então, você vai caminhando ali pelo centro de Viena e em muitos lugares tem a faixa de pedestre e o piso tátil em cima. Achei muito interessante ver algumas pessoas com bengalas utilizando e é bacana assim para orientar até onde que começa e termina a faixa de pedestre. Eu achei bem interessante. E outra coisa, Carla, veja bem, com esse exemplo, eu, como uma pessoa cega, posso, me colocando diante da faixa, continuar caminhando com o piso tátil. Isso, inclusive, Carla, evita o zigue-zague, sabia? Na travessia que você Exato. não faz um percurso reto. Interessante. Fica aí, então, para os nossos estudiosos, estudiosas, gestores, gestoras, exemplos que podem ser, inclusive, implantados de maneira experimental, não é? Mas são exemplos interessantes. Eu, desde já, agradeço por você estar contribuindo com a gente, trazendo informações tão ricas, Carla. Eu que agradeço, Ednilson. Exatamente, assim, evita o zigue-zague, melhora a segurança, inclusive muitos faróis, enfim, muitos totemzinhos lá para você fazer a travessia, tem o aviso sonoro, então é importante também esse dado, né? E aí, saindo da Áustria, né, indo para os Países Baixos, que a gente conhece por Holanda, mas se a gente fala Holanda lá, eles ficam doidinhos, né? Porque hoje é conhecido Países Baixos, porque antigamente, de fato, era Holanda do Norte, Holanda do Sul, na época das navegações, e hoje foram incorporados outros espaços ali. Então, Bélgica, destrincha aí para a gente. Isso, Países Baixos é um país, né, que antigamente a gente falava como Holanda, só que hoje é Países Baixos, aí a capital é Amsterdã. Isso. E aí, em Amsterdã, entre os espaços todos que eu visitei, o que eu gostaria de destacar é o Museu Casa de Rembrandt,
né, do artista, pintor. E o que eu achei muito bacana nesse Museu Casa, onde ele viveu, é que existiam 2 ícones de acionamento do audioguia no espaço expositivo, né? Então, para crianças e pessoas com baixa estatura, né, que ficava mais baixo, e o mais alto para o público em geral. Então, você estava ali com o seu fone de ouvido, né, o seu equipamento de audioguia, e aí você utilizava uma aproximação, enfim, ou então você clicava no número da faixa que você queria, ali no sensor um pouco mais baixo, ao invés de você ter que levantar a mão, né, ou pular de repente. Então, eu achei bem bacana esse acionamento do audioguia num tamanho menor, respeitando bastante aí as visitas de crianças, né, as visitas, no caso de famílias com crianças. E aí as crianças ali, bem ou mal, têm uma certa autonomia para escutar o audioguia numa estatura confortável. Aí, saindo ali do Países Baixos, a gente vai para a Alemanha. E aí eu fui em Berlim. Antes. Diga. Conte-nos mais, Carla, por favor. Me diz, você chegou a visitar o Museu de Anne Frank? Não. Cheguei, Não, né? fui Chegou? visitar. Visitei. E não sei como é que está hoje, me falaram que não há muitos recursos de acessibilidade. Não sei se você conseguiu verificar isso por lá. Ednilson, assim, tem muitas escadas, é muito estreito, né? Eu não vi, por exemplo, na minha visita, pessoas com deficiência visitando. Então, assim, era um público mais normativo, enfim, inclusive, quando eu fui visitar, o museu está sempre muito cheio. E até para você acessar assim, o museu é um tanto difícil, porque tem o público ele fica muito ali na frente, né, tirando foto, enfim. Então, assim, em termos de acessibilidade, eu ainda não recomendo, né, o Museu de Anne Frank. Assim, lá em Amsterdã você tem outras propostas mais interessantes, né, de acessibilidade com relação aos museus, né. Então, ainda tem muito o que melhorar, viu? Sim. Sigamos. Então, assim, aí de Amsterdã, né, dos Países Baixos, eu fui para Berlim, na Alemanha. E aí a ideia mesmo era fazer um percurso pelos monumentos da Segunda Guerra Mundial, também da Guerra Fria. Então, assim, eu fui no T4, que é o Memorial e Centro de Informação para as Vítimas do Programa de Eutanásia Nazista, né, dos nazistas. Então, nesse memorial, ele fala especificamente do programa de eutanásia, enfim, programa de morte de pessoas com deficiência física e pessoas com sofrimentos psíquicos, né? E aí é muito interessante porque você caminha pelo memorial, assim, ele é um monumento, digamos assim, né? Você caminha por esse monumento, tem imagens das pessoas que foram mortas e tem a explicação dessas pessoas. Uma delas, por exemplo, era uma mulher que ela foi morta porque ela foi encontrada assim pela Gestapo, enfim, trocando carícias com outra mulher em um bar. Então ela foi morta, né, por esse motivo. Outra mulher também tinha sido morta porque ela tinha um sofrimento psíquico e ela vivia internada. E aí o programa de eutanásia, enfim, a exilou, né? Enfim, a matou. Então, assim, é um memorial, ele é pequeno, mas é um memorial que fala especificamente sobre essa temática. Então, foi muito bacana, assim, essa visita. Claro, foi uma visita muito pesada, né? Eu fiz um roteiro muito pesado. Então, você tem ali o Memorial do Holocausto, o Museu Judaico, né? Você tem vários monumentos, o Charlie Point, então, que era um sistema de alfândega, em que você saía, né, durante a Guerra Fria, da Alemanha Oriental para Ocidental, da Ocidental para Oriental, o Muro de Berlim. Então, assim, foi um roteiro bem pesado, mas especificamente, assim, eu achei muito bacana de ter ido nesse T4, né, nesse memorial, por conta da temática. Então, de fato, existia um programa de morte a pessoas com deficiência, especificamente para pessoas com deficiência.
né? Então foi bem bacana assim esse contato ali presencial. História e memória, né? Uma coisa que acho que não deixa de ser um grande aprendizado, né? Independentemente de ser histórias leves ou histórias densas, mas a memória não pode fechar-se aos fatos da história, porque isso serve, sem sombra de dúvidas, de lição. Não é? Você foi ao Portal de Brandemburgo? Não? Fui sim. Foi em tudo, você imagina. Tá Ednilson. certíssimo. Era Mas fica à assim, vontade. era um mochilão mesmo, sabe? De manhã à noite na rua. Claro, claro. Vamos Ai. lá. Bom, então da Alemanha eu fui para a Itália, né? Então eu fui fazendo ali o meu mochilãozinho com a minha mochila de 15 litros. E aí na Itália eu passei em Veneza, Florença e Roma. E assim, o que eu gostaria de destacar, né, dentre outras experiências? Em Florença, eu fui na Galeria degli Uffizi, que é uma das galerias mais antigas do mundo. E nessa galeria existem muitas réplicas táteis, e impressão em dupla leitura, né, português ampliado e braille. Então, assim, é muito bacana a gente ver aquela capital ali do Renascimento, enfim, e muitas obras táteis. Inclusive, tinha uma das obras, assim, em tamanho real, deitada, para que, de fato, a gente pudesse tatear o corpo, né, daquela personagem ali deitada em tamanho real. Então, você fazia um percurso, assim, tátil dos pés à cabeça, digamos assim, né? E no Vaticano, né, que é um outro país pequenininho, eu fui nos museus do Vaticano. E, assim, lá nos museus do Vaticano, a gente tem muitas réplicas táteis. Então, realmente, foi uma experiência bem interessante, porque a cada galeria que eu passava, tinha bastante réplica tátil. Então, eu sugiro bastante assim esse percurso acessível também pelos museus do Vaticano, né? Saindo de lá, da Itália, eu fui para a Grécia, e aí eu fui para Atenas. E aí em Atenas eu fui na Acrópole, e a Acrópole ela fica de fato num grande morro, né, numa grande montanha ali no centro de Atenas. E para subir a Acrópole, onde tem o Partenon, enfim, existe também um elevador para pessoas em cadeira de rodas. Então, você pega o elevador ali do sopé ali da Acrópole e sobe, e lá em cima você continua fazendo o Sim. percurso com a cadeira de rodas. E um detalhe, Carla, sítios históricos, né, que é um grande desafio para muitas pessoas, para muitas cidades. Ah, mas é um sítio histórico, a gente não pode alterar as características. E com isso, aquele bem patrimonial não nos é oferecido, né? Quer dizer, a apreciação, o desfrute de um bem. Eu, particularmente, acho que se é para ser visto, é para ser visto por todo mundo. Se é para ser visitado, é para ser visitado por todas as pessoas. E aí você está trazendo alguns exemplos simples e objetivos de meios de locomoção para uma pessoa que usa cadeira de rodas, por exemplo. Eu sonho com essas possibilidades também no Brasil, Carla. Exatamente, Ednilson. E assim, realmente para você fazer a subida, é uma subida muito íngreme, então o elevador ele ajuda demais, assim, é um acesso de fato ao patrimônio cultural, material da nossa história, né, da nossa história ocidental, muito interessante, assim. E sempre tem uma forma, né? Sempre é possível acessibilizar. Agora, assim, um detalhe, as pedras, né? Enfim, da própria Acrópole, assim, elas são muito escorregadiças. Então, você tem que ir com um tênis muito bem firme para você não cair. É um sol, claro, muito forte, a depender também do período em que você vai. Então, é sempre muito importante, assim, protetor solar, chapéu, água, né? E assim, sempre ter ali um Google Tradutor, porque Atenas, enfim, a Grécia ela é um país bem turístico, mas em muitos casos não tinha ali
o inglês, né? Então eu não conseguia, obviamente, ler grego, né? As letras Pelo assim, menos são o inglês deveria ter, não é, menos o Carla? inglês. Então, assim, na Grécia foi um dos lugares que eu tive mais dificuldade com essa questão por conta do grego, né? Então, assim, um italiano a gente dá conta, né? Um espanhol, um inglês, né? Sei, Agora, sei. grego. Então, assim, também tem essas questões. Então, é muito importante levar ali um Google Tradutor, porque muitos dos mapas, eles estão em grego, né? Obviamente. Sim. Vamos lá. Bom, de lá então, aí eu fui para a Península Ibérica, que aí eu passei em Portugal e na Espanha. E aí em Portugal eu fui para Lisboa, Óbidos, Sintra, também passei em Queluz. Na Espanha eu fui para Barcelona e Madrid. E aí, em Portugal, né, em Lisboa, alguns destaques, né? Eu fui no Museu Nacional dos Coches, então das carruagens, enfim. E nesse museu, ele tem impressão em dupla leitura com desenhos em relevo. Então, você tem acesso ali às carruagens e também dessa forma acessível para entender quando que aquele, é, aquela carruagem foi feita, né, em que período, por quem caminhou por ela. Em Queluz, que é onde, né, um palácio, enfim, existe lá o palácio de Queluz, onde o Dom Pedro I nasceu e morreu, a gente tem uma maquete tátil dele. Então, assim, eu achei bem interessante essa maquete, ela é bem desenhada, assim, ela é bem ornamentada, né, com texturas muito próximas ao palácio, né, enfim, a estrutura do palácio, então eu achei bem interessante. E aí, em Madrid, né, um destaque aqui que eu trouxe é o Museu de Filológico de la ONCE, que aí você tem maquetes táteis de monumentos nacionais, né, então monumentos lá da Espanha, e também você tem maquetes internacionais, né, de muitos espaços importantes, e você tem obras de artistas cegos, tanto telas quanto obras tridimensionais. Então, é bem interessante. Claro também, né, Ednilson, que todas essas. Eu estou trazendo aqui essas práticas, enfim, esses lugares que eu visitei, mas a gente sempre também olha com um olhar crítico, né? E é sempre importante, assim, de analisar o material, né? Perceber qual acessibilidade os museus acabam investindo mais em relação a outras, né? Qual segmento é mais realizado em relação a outro. Então, assim, claro, eu estou trazendo aqui, mas é sempre muito importante a gente pensar também de uma forma crítica e depois poder aprofundar nesses exemplos, né? Sem dúvida. Claro, até mesmo para compreender como se dão esses processos, né, levando em conta, né, o contexto histórico, recursos financeiros e humanos que são empregados. E também, Carla, talvez você tenha percebido isso, sentir como é que anda o Brasil, né? Você termina fazendo uma analogia assim com relação a essas possibilidades, não é? Quer dizer, sem sombra de dúvida, o continente europeu oferece mais condições em função de toda a sua trajetória, da grana, bom, de uma série de fatores. Mas é uma análise interessante, não é, Carla? Com certeza, né? A Europa ela é o que é por conta de nós, né? Assim, do sul do globo, então da exploração. É claro que viver assim 9 meses como não como turista, mas sim como um imigrante, digamos assim, né? De curto prazo, em um país liberal economicamente não é fácil, né? É bem diferente ainda do nosso país, né? Do Brasil. Então, assim. Todos esses recursos, né, toda essa beleza paisagística, ela é o que é por conta da gente. Inclusive, o nosso dinheiro do Brasil forneceu, né, a possibilidade da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, Pois é. fomos explorados e ainda somos. Né? Pois Então, é é, sempre não muito tenho a menor importante dúvida. pensar nisso. Inclusive, ó, está falando nisso, eu vou comentar um pouquinho do Reino Unido. Sim. Bom, então no Reino Unido, eu fui para a Inglaterra, e aí na Pegou o Inglaterra trem, peguei. pegou um trem. Ai, Deus. Isso, aí eu fui para Liverpool, né? E Londres. Sim. Liverpool é muito conhecida por
pela industrialização, né, assim, pela Revolução Industrial, e por conta também de ser a cidade dos Beatles. Então tem muita referência a essas duas temáticas, né, muita referência de John Lennon, inclusive. E aí também, então, Liverpool e Londres. E ainda no Reino Unido, para além da Inglaterra, eu fui para a Irlanda do Norte, que é na capital Belfast, porque a gente tem na ilha a República da Irlanda, que faz parte da União Europeia, e em cima tem a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, né? Assim, a Irlanda do Norte, ela é separada da República da Irlanda, então a República da Irlanda teve ali a sua separação do Reino Unido, né, da Inglaterra, mas a Irlanda do Norte não, né? Eles são bem unionistas junto à Inglaterra. E já a República da Irlanda foi separatista. Então, até hoje, assim, existe um certo diálogo e muitas vezes acirrado, assim, entre as duas Irlandas. E aí eu fui em Belfast. E aí tá, né, para fazer um resumo. Em Londres, na Inglaterra, eu visitei o Victoria and Albert Museum, e nesse museu existem muitos materiais sensoriais, muitos, muitos, muitos. Então, você vai caminhando pelo espaço positivo, você vai tateando, por exemplo, uma réplica de um travesseiro vitoriano, ou então você tem ali objetos para você se vestir. Então, de fato, assim, colocar luva de determinado período, colocar um babador, vestir uma saia. Então, assim, tem muitos objetos para você, Fazer como uma imersão. Fazer uma exato, imersão, exato, digamos os assim. visitantes. Isso, e também tem textos em fonte ampliada ao lado dos bancos, né? E lá também, em Londres, eu visitei o National History Museum. E lá também, Edilson, tem muitos jogos. Então, assim, muitos quiz, né? Então, inclusive parecido com o Dublin, em Dublin. E aí eu vi, assim, muitos jovens também com autismo, ou crianças, ou famílias também utilizando esses jogos aí para entender um pouco melhor a exposição, né? E aí, então tá, isso Londres. Em Liverpool, eu achei muito interessante uma experiência que eu tive. Eu fui na Liverpool Cathedral, na Catedral de Liverpool, e lá você podia fazer uma refeição na nave da catedral. Gente, é muito Então, luxo. é muito luxo! E assim, enfim, né? O que eu quero trazer com isso? Eu fiquei pensando muito, Ednilson, como que a gente repensa esses espaços religiosos, porque ao mesmo tempo, hoje é um espaço turístico, existe ainda a missa, e também é um espaço, né, enfim, patrimonial, de visitação, em que você pode fazer uma refeição. Só que assim, bebida alcoólica você não pode tomar na nave, aí você tem que tomar no restaurante ali ao lado. E assim, até hoje ainda estou pensando a respeito disso, né? O quão esse acirramento entre preservação, religiosidade, turismo, será que é agressivo, não é? Será que é uma forma de reinterpretar aquele espaço? E assim, também, né, como a Inglaterra, ela não é tão católica, então como que ela repensa essa catedral, né? Inclusive, Ednilson, só para fazer um adendo, na Irlanda, na República da Irlanda, muitas igrejas viraram outros espaços. Sim, então, viraram sim, galleria, virou sim. até balada. Então, assim, eu ainda confesso que estou repensando e pensando essas relações, assim, esses né? usos, essas relações Esses usos. dá uma conversa muito boa Exatamente. também, não é, Carla? Porque Dá por um sim. lado, você revive esses espaços, você ressignifica de alguma maneira, e por outro, você tem que pensar nessa coisa da sustentabilidade também, da justiça social, todos esses aspectos que envolvem um ambiente turístico, cultural, um patrimônio histórico. Exatamente. E aí tá, de lá, né, para finalizar o Reino Unido, eu fui então para Belfast, que fica na Irlanda do Norte, e aí eu fui no Titanic Museum, né, no Museu do Titanic,
onde foi Olha, feito, de fato, o navio. Muitas pessoas, Ednilson, acham que foi feito em Londres, enfim, na própria Inglaterra, mas foi feito na Irlanda do Norte. E assim, o que eu achei muito interessante em termos de acessibilidade, ou até mesmo para a gente pensar os discursos e as narrativas. Lá você tem, obviamente, né, elevadores com sinalização para pessoas em cadeira de rodas, mas assim, a gente tem existe muitas narrativas de operários em que você pode escutar essas falas, né? Então, você tem, por exemplo, operários que falavam como que era a construção do navio. Então, assim, fazia chuva, nevava, ou fazia calor, ou, enfim, chovia granizo, eles estavam lá construindo o navio e nem sequer tinha banheiros para eles. Então, é muito interessante, assim, como o museu, ele trabalha essa questão não só do luxo que foi o próprio Titanic, mas também essas vozes dos operários, né, explicando sim. como eram as condições de trabalho. E aí E é um, você tem esses conteúdos e, auditivos. claro, e é um respeito que eu considero, né? Um respeito à memória social das pessoas. Você não é apenas, na minha opinião, um atrativo puro e simples, né? Você, claro, tem uma relação muito forte com o imaginário popular, o Titanic, tudo aquilo que aconteceu, mas como você está trazendo, eles exibem também testemunhos de operários, de pessoas que trabalhavam em condições desiguais, não é? Interessante, cara. Exatamente. E mostra muito, assim, a questão da manufatura em Belfast, mostra muito a questão da construção de navios, que era muito forte naquela região, né? Enfim, é bem interessante essa visita, assim. Quando você entra também ali no hall, você tem a impressão que você está ali também no hall do navio, né? Eles fazem toda uma cenografia. Mas eu achei muito bacana essa questão dessa memória operária e também na parte externa existe no chão uma demarcação de onde que foi construído o navio, do tamanho do navio. Então, assim, essa questão, né, da nossa percepção corporal no espaço foi bem bacana. De lá, né, eu vou para o meu penúltimo país. Olha, É, fui para a França e aí eu conheci um pouquinho de Paris, né? Claro que sempre um pouquinho, né, Ednilson? A gente nunca tem a totalidade, obviamente. E de lá, eu fui para Paris e para Versalhes. E aí, em Paris, né, eu fui no Museu do Louvre. E no Museu do Louvre, assim, existem muitos mapas táteis das salas expositivas e também muitas adaptações táteis de obras. Então, foi bem bacana, assim, você está numa exposição, né, numa sala expositiva, e aí nessa mesma sala expositiva você tem de 3 a 4, 5 objetos táteis. Claro que, assim, um museu daquela magnitude ainda é muito pouco, a gente tem sim. que dizer isso. E eu não consegui visitar a sala tátil mesmo, porque era pandemia, enfim, finalzinho da pandemia, que estava fechado, mas eu conversei com o orientador de público, ele falou assim que quando havia visitantes com deficiência visual, eles abriam a sala, faziam todo o processo de higienização, né? E, enfim, um museu enorme, né? E aí depois eu também fui no Cité des Sciences e de la Industrie, né, em Paris, e lá, nesse museu, né, nesse espaço cultural, você tem, assim, muitas propostas sensoriais. Então, você tem bancada com tablet na na diagonal, com uma angulação ok para pessoas em cadeira de rodas, também com recuo. Você tem impressão em dupla leitura também. Você tem muitas texturas de imagens ali do circuito expositivo. Você tem audioguia com audiodescrição, também disposto em QR Code. Você tem também ali um jardim sensorial no circuito expositivo. Então, tem bastante proposição. E uma das coisas, uma das questões bem interessantes que eu reparei
é que em muitos botões, que a princípio eles são redondos, giratórios, você tinha ali uma alavanca de acrílico para pessoas também com mobilidade reduzida conseguirem girar aquele botão, né? Então, foi bem bacana. Só que, claro, né, Ednilson, assim, tô apresentando aqui, mas óbvio que a gente também tem que fazer as críticas, né? Sim, sim. Enfim. Mas você está trazendo soluções importantes, né? Muito baseadas no conceito de desenho universal, ou seja, você está trazendo esse exemplo de um botão que pode ser acionado por uma diversidade de pessoas. Então, não vamos dizer, existiu essa preocupação, né, Carla, com atender um maior número de pessoas, um maior número de biotipos, né, diversas pessoas, diversas idades, com diversas alturas. Eu acho que isso é promover a inclusão, sem sombra de dúvida. Exatamente, exatamente. E assim, é um espaço lá, Ednilson, grande, então realmente é um espaço cultural assim, com muitos andares, e aí você tem também como uma espécie de tenda, assim, tem algumas tendas, tipo uns food trucks, assim, dentro do próprio espaço para você ir, sei lá, fiz visita em 2 andares, então eu vou parar, comer um pouquinho para continuar, porque realmente, assim, são muitas temáticas que eles trabalham. Um dos espaços positivos que eu achei interessante era um espaço para criança, assim, na primeiríssima infância, e a exposição, assim, a cenografia, ela era toda no teto. Então, assim, muitas crianças iam lá e ficavam deitadas no chão, nos Já entendi. puffs, olhando lá para cima, né? Porque um ambiente confortável, né? Um ambiente compatível com a idade, com aquele mundo, né, da criança. Que bom. Exatamente. Então não era aquela coisa assim nas paredes, né? Não, a criança deitava no chão e olhava para cima, né? Era bem. Então foi bem bacana. E aí, finalizando ali a França, eu fui no Château de Versailles, né? Que é em Versalhes. E em Versalhes, assim, também muito grande, né? Mas com uma acessibilidade física bem plana, enfim, um audioguia em várias línguas e também um videoguia em língua francesa de sinais. Então, tinha essas possibilidades para além do audioguia, enfim, em francês, né? Você tinha ali em várias línguas e para além também da, da, dessas propostas aí de uma visitação espontânea. Então, tinha esses recursos mais de comunicação, né? E acessibilidade que eu achei bacana. Fora o jardim, que aí você perpassa pelos labirintos, pelos jardins, pelos chafariz, enfim, é enorme, enorme, enorme. E lá você pode alugar, assim, uma bicicleta, enfim, um tuk-tuk, né? Enfim, para pessoas também com deficiência, para poder perpassar ali naquela imensidão de castelo. Maravilha. E aí, Sim. por fim, não menos importante, né? Eu fui para a Bélgica, né? Para Bruxelas, onde a gente tem a ONU, enfim, a sede da ONU. E lá é muita, assim, a gente vê, né, a questão dos Smurfs muito forte, o Tintim, né, a batata, enfim, e essa parte toda cultural também. O que eu mais percebi na Bélgica, Ednilson, assim, em Bruxelas, foi mais acessibilidade física. Então, por exemplo, sei lá, você ia num shopping, tinha ali uma rampa móvel entre um desnível, ou entre um degrau e outro, né, entre uma escadaria e outra, ou então você ia no museu também ali rampa, plataforma elevatória. Então, assim, em Bruxelas especificamente, o que eu mais percebi foi a acessibilidade física, nem tanto outras, né, mas mais a acessibilidade física. E, enfim, finaliza aí a minha experiência. Que maravilha, uma trajetória. Eu viajei com você. A partir do momento que você começou a falar, eu comecei a me transportar de alguma forma para esses espaços, essas cidades, esses atrativos que você trouxe. Quero, de antemão, agradecer a você por esse momento, Carla, por ter trazido um pouco das suas impressões na Europa. Claro que
num espaço como esse a gente não pode desenvolver muito, falar tudo, mas só foi uma passagem panorâmica, né, sobre as suas pesquisas, sobre suas andanças. E nós estamos caminhando aqui já para o final dessa nossa conversa, que poderia durar horas e horas. Eu queria que você falasse brevemente, Carla, sobre o seu trabalho, né? Agora já fizemos o check-out, então vamos agora falar do trabalho, assim. Como é que você desenvolve os seus trabalhos, em que área da acessibilidade cultural você atua, e, caso queira, deixar também os seus contatos. Bom, obrigada, então, Ednilson. Eu super agradeço também por poder compartilhar. Bom, eu trabalhei ali no Memorial da Inclusão, em São Paulo, que é um equipamento cultural da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, eu desenvolvia muita atividade com o educativo, né, no educativo e também nas exposições. Então, assim, confesso para ti que dentre as áreas da museologia, eu gosto muito do educativo e da parte de exposições, né? Pensar exposições com acessibilidade e inclusão, fazer visita com o público com e sem deficiência. Também gosto muito dessa parte de conscientização. Então, as aulas, né, que na ETEC Parque da Juventude, no curso técnico de museologia, elas são muito bacanas porque a gente trabalha bastante essa questão da conscientização dos alunos mesmo, com relação a serem futuros profissionais técnicos em museologia, com relação a recebimento de público com deficiência nos espaços museológicos. Então, assim, hoje, assim, eu me realizo muito nesses campos, né, de docência, de exposição e de educativo. Estou há 7 anos pesquisando a respeito, trabalhando a respeito dessa área, e agora, retornando ao Brasil, estou voltando aos pouquinhos, né, e tem, assim, estou sempre participando de uns projetos que eu recebo os convites, e sempre pensando nessa relação, né, como uma museóloga e também como a museologia, ela pode ajudar aí na área cultural, enfim, pensando os públicos com deficiência. Bom, para me encontrar, podem acessar, sei lá, Facebook, Instagram, como Carla Grião mesmo, que é muito fácil de me achar por lá. Então, eu fico à disposição também por e-mail, né, carlagrião@hotmail.com, ou então carlagrião@gmail.com, também estou à disposição, porque na acessibilidade a gente também tem que ser acessível. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado a Carla Grião, que trouxe para nós uma conversa muito bacana. Eu não tenho dúvidas de que quem está nos escutando tem essa impressão, e, de maneira abrangente, eu penso que esses conteúdos contribuem para um turismo acessível, para uma cultura acessível, para uma vida mais inclusiva. Quero agradecer a você que nos escutou até agora, agradecer a Carla e deixar o convite para o próximo episódio. Tchau, Carla. Tchau, Ednilson. Obrigada. Beijão. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.